Boa tarde. Boa tarde. Ok, eu vou assumir então que a maioria de vocês já cá estará e eventualmente depois repito para os restantes. Também não há assim muito de novo para dizer, portanto vocês já sabem o que é para fazer, não é? Portanto, nós na última sessão terminámos a sessão a analisar, portanto, o exercício 14, em particular, portanto, a sobreposição que existia do ponto de vista dos vários endereços, não é? E tentámos inferir algumas conclusões acerca das conclusões que cada sistema iria tirar em relação aos outros quando tentava fazer então a respectiva comunicação, ok? Portanto, e era isso que se pretendia que vocês fizessem. Portanto, aqui neste exercício, alguém ficou com alguma dúvida acerca daquilo que nós acabámos por ver no final da sessão? Quer esclarecer alguma coisa acerca disto? Tentaram fazer em casa as experiências mesmo depois na prática para corroborar as vossas conclusões? Doutora, para ser sincero, não consegui perceber o exercício todo e se pudesse voltar a explicar, eu agradeci. Sim, sim. Vamos então voltar a analisar, ok? Eu vou Ok, usar a obrigado. mesma abordagem que tinha feito ontem, para nós, para ser mais fácil, portanto, perceber. Mas de qualquer das formas, para trás do 14, ninguém tem nenhuma questão que queira tirar? Toda a gente conseguiu fazer os outros que estão para trás? Sim, professor. Pronto, então vamos novamente fazer a análise aqui deste exercício 14. Pronto, eu já ontem tinha feito o desenho, eu acho que devo ter isto aqui, e vamos usar essa análise onde nós ficamos para continuar a partir daí, que era esta. Se calhar vou pôr isto mais à escala para tornar mais óbvio, mas basicamente isto conforme está já serve o propósito. Pronto, então a ideia aqui basicamente é, se vocês olharem para cada um dos blocos que vos foi dado, ok? Eu vou marcar aqui os diferentes PCs a negrito até para vocês saberem onde é que começa cada um deles, não é? Que nós estamos aqui a analisar. Portanto, a primeira análise que nós fizemos foi com base no endereço IP e na máscara, portanto, inferimos as restantes informações acerca da rede, não é? Em particular a gama, ok? Que lhe está, para todos os efeitos, associada do ponto de vista lógico, está bem? A partir daí, aquilo que nós fizemos para facilitar a análise foi pegar nestas várias gamas que estão aqui definidas em baixo e tentar, ao fim e ao cabo, representá-las no mesmo eixo, está bem? Que é isto que supostamente nós teríamos aqui em baixo através destes retângulos, está bem? Então, o que é que nós temos aqui? Isto que aqui está, supostamente, portanto, este primeiro retângulo que eu aqui coloquei, seria, digamos, a perspectiva do PC0, ok? Dos sistemas, supostamente, que estão na rede dele. Portanto, e isto compreende todos os endereços que vão desde o 192.168.1.0 até o 192.168.1.255, ok? Portanto, vocês já sabem que o primeiro e o último endereço de cada uma destas gamas estão reservados, porque são, respectivamente, os endereços de rede e o endereço de broadcast, ok? Então, reparem, do ponto de vista destes sistemas todos que o PC0 percebe que podem estar na mesma rede lógica do que ele, o PC0 está situado aqui, ok? Se calhar isto aqui fica mais fácil se eu fizer agora assim. Vamos tirar aqui este boneco. Deixa-me pôr isto aqui como texto mesmo à parte. E vamos fazer assim. Isto ficou tão extenso. Ok, vamos pôr isto. Sim. Pronto. Isto que aqui está, então, era simplesmente para nós enquadrarmos o sítio onde o PC supostamente existe, não é? Portanto, do ponto de vista daquele espaço de endereçamento que nós estamos ali a representar. Então, o PC0, que terá o endereço .6, não é? Vai ficar, então, aqui enquadrado junto desta parte, ok? Portanto, estará supostamente entre este 4 e o 8, que correspondem, portanto, à zona que o PC2 é capaz de visualizar, ok?
O PC2, por sua vez, não é? Portanto, tem este endereço que é o 192.168.1.5, ok? Eu vou apagar isto que aqui está. Portanto, isto que aqui está é a abrangência do ponto de vista do PC2, que ele vê, e vamos aqui deixar este boneco mais aqui em baixo, só para tornar mais legível, que o PC2 estará aqui, ligeiramente mais atrás, portanto, no endereço antes do PC0, e terá então o ponto 5. Aqui, isto que aqui está seria para o PC1. O PC1 terá o endereço ponto 9, portanto estará mais ou menos aqui nesta zona, não é? E, por último, temos então o PC3, que tem o endereço 192.168.1.3 e que estaria mais ou menos enquadrado aqui no início, ok? Portanto, se nós traçarmos aqui, portanto, na prática isto são os 4 PCs, não é? Portanto, e as zonas de, portanto, da abrangência, digamos, das redes lógicas onde eles estão enquadrados, ok? Se nós os tentarmos alinhar uns com os outros, ok? É este o resultado que nós obtemos, está bem? No limite, vocês se quiserem, até podemos fazer assim, para tornar isto mais óbvio aqui. Aliás, não dá, porque fica ali muito sobreposto, não dá. Portanto, PC0, PC2, PC1, eu acho que assim, de qualquer das formas, deve dar para ver. Portanto, o que é que daqui interessa, portanto, concluir, portanto, e analisar? Se vocês aqui assumirem que vamos aqui ligar, por exemplo, colocar umas linhas onde supostamente existem as sobreposições, portanto, uma seria aqui, eu vou pôr isto até traceado. Outra seria aqui. Outra seria aqui. Ok. Mas então reparem, se vocês forem olhar para aquilo que nós aqui estamos a ver agora, o que nós queremos basicamente perceber é, portanto, que tipos de comunicação é que poderão ocorrer entre os vários PCs, não é? E isso significa que vocês têm que interpretar isto nesta vertente, em que vocês poderiam criar aqui até, vamos pôr aqui, por exemplo, uma tabela, para vos dar todos os casos possíveis, está bem? Apesar de não ser necessário analisarmos todos. Vamos pôr isto aqui 5x5 e vamos pôr aqui os vários PCs, portanto, a indicação dos vários PCs para analisarmos aqui o que é que supostamente acontece. Portanto, vamos assumir que isto portanto, representa a comunicação de um PC para outro, está bem? Vamos pôr isto um pouco mais pequeno. E então, que PCs é que nós temos? Aqui, portanto, PC0, PC1, PC2, PC3. Portanto, os Ds são estes que estão aqui à esquerda e estes que aqui estão são os pares. Ok? PC2, PC3. Estes que aqui estão no meio não nos interessa. Portanto, podemos até inclusive marcar isto com uma cor diferente, porque é a comunicação com ele próprio, portanto não faz sentido. Mas, em todos os outros casos, interessa-nos fazer então aqui a análise de o que é que supostamente poderá então acontecer. Até imaginem, se nós formos analisar este que aqui está, que é o PC1, não é? Se ele quiser comunicar com o PC0, ou seja, neste sentido, do PC1 para o PC0, socorrendo-nos aqui desta tabela que aqui está, desta visualização que aqui está, o que é que vocês podem concluir? Esta caixa que aqui está representa a abrangência da rede lógica onde o PC1 está enquadrado. Portanto, isto representa os endereços que estão desde o 192.168.1.8, que é o endereço de rede da rede lógica onde o PC1 está, até o 192.168.1.15, ok? Então, reparem, o PC1 está enquadrado aqui, certo? Só entre estas duas linhas, está bem? E o PC1, para este cenário que nós queremos aqui analisar, ok? Eu vou marcar lá amarelo, que é para não nos esquecermos. O PC1 quer perceber se consegue ou não consegue comunicar aqui com o PC0. Portanto, olhando para o esquema, portanto, visual que nós aqui temos, vocês desde logo, à primeira vista, conseguem à partida explicar ou justificar que não. Porquê? Porque para o PC1 poder comunicar com qualquer outro sistema, esse sistema teria que estar forçosamente aqui, não é? Porque estes são os endereços IPs que o PC1 reconhece como estando pertencentes, não é, à mesma rede lógica onde ele está.
O endereço do PC0 está aqui? Não, não está o endereço do PC0, não está o endereço do PC2, não está o endereço do PC3. Ou seja, na perspectiva, e já analisamos estes 3 casos, na perspectiva do PC1, ele vai determinar que o PC0, o PC2 e o PC3, nenhum deles está na rede dele. Porquê? Porque nenhum deles se encontra, portanto, com o endereço IP na gama que supostamente ele reconhece como sendo a dele. Está bem? Reparem, nós podemos fazer esta análise, esta conclusão, utilizando esta perspectiva visual que eu aqui vos mostrei, mas vocês conseguem tirar a mesma conclusão fazendo as contas, portanto, essenciais, não é? Que se aplicam, que é o quê? A conta que vocês fariam seria o seguinte. Eu vou usar o exemplo para o PC1 e para o PC0, está bem? Vou colocar aqui uma caixita de texto. Portanto, vamos pôr aqui o exemplo PC1 para PC0. O que é que ele vai fazer? Portanto, nós precisamos saber isto, que é o PC1 tem o endereço da rede 192.168, não é? Portanto, 1.8, não é? Ele obteve isto, como nós ali atrás já tínhamos calculado, porque fez um ilógico, não é? Portanto, do endereço dele, 192.168.1.9, e aplicou, portanto, um ilógico, não é? Com a máscara 255.255.255, que é, aliás, desculpem, neste caso 248, 255, 255, 248, ok? Isto é o que nós já sabemos, portanto, e calculamos isto para o PC1, ok? O que é que acontece? Quando o PC1 quer saber se consegue comunicar com o PC0, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, vamos pôr isto até ao contrário, e vamos pôr isto aqui à frente. Portanto, o que o PC1 vai fazer é o seguinte, ele vai pegar e dizer, ok, o PC0 tem o endereço 192.168.1.6, certo? Até aqui vocês estão a seguir? Sim. Então agora o que é que ele vai fazer? Para vocês saberem dar a resposta que nós neste momento estamos a tentar perceber visualmente, que é mais simples. O que ele vai fazer é basicamente isto. Deixem-me só admitir aqui estes colegas. Está aqui um colega no waiting room, ok. O que ele vai fazer é isto. Ele vai aplicar um ilógico, ok? Desta mesma máscara que ele tem e vai aplicá-lo ao endereço IP do PC0. Está bem? Ao fazer isto, qual é que é o resultado que ele vai obter? Reparem, isto é um bloco de 16, certo? Sim, vai desde o 8 até ao 15. Com a mesma máscara, se eu andar para trás e se forem tentar encontrar o bloco de 16 que está imediatamente antes, que é onde está supostamente o endereço IP do PC0, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar, portanto, o endereço de rede 192.168.1.0, ok? E vai até o 192.168.1.7. Ou seja, esta conta em particular vai-me dar este resultado. Portanto, aplicando a máscara do PC1 ao endereço IP do PC0, eu vou obter um endereço de rede que é diferente do endereço de rede que ele obtém quando aplica a máscara ao seu próprio IP. Portanto, como estes dois são diferentes, ok? Então, não estão na mesma rede lógica, ok? Isto na perspectiva, ok? Na perspectiva do PC1. Sim? Ou seja, o PC1, para poder enviar uma mensagem para o PC0 neste contexto, teria que forçosamente utilizar um sistema encaminhador, ok? Porque é a forma que vocês têm de interligar, digamos assim, redes lógicas distintas, ok? Portanto, reparem que isto é na perspectiva do PC1, portanto, isto que eu aqui estou a colocar está subjacente aqui, está bem? Na direção da comunicação, ok? Sim? Toda a gente percebeu? Sim, senhor. Então, mas vamos agora analisar o caso inverso. Portanto, aqui supostamente não há comunicação, não é? Portanto, o PC1 não vai enviar nada, sequer. É isso que eu quero dizer com não há comunicação, porque ele teria que utilizar um encaminhador. Então, mas e se nós formos olhar isto na perspectiva invertida, que é, então, mas se for o PC0, ok?
Basicamente estamos a falar deste cenário que aqui está. Portanto, se for do PC0 para o PC1, que seria este bloco que aqui está. Portanto, este nós já analisámos, vou marcá-lo a verde. E agora vamos analisar este. Portanto, do PC1, como é que é? Do PC1 para o PC0, do PC0, exatamente, do PC0 para o PC1, está bem? Então, o que é que aqui muda? O que nós teríamos era isto, eu vou aqui alterar isto, está bem? Portanto, do PC0 para o PC1, portanto, isto basicamente significa que é na perspectiva do PC0, o que é que ele tem? Ele tem este endereço IP, não é? E tem esta máscara da rede. Então, vamos substituir aqui. Portanto, esta é a máscara da rede que ele quer analisar, está bem? O que é que acontece? Se eu fizer o ilógico do endereço IP do PC0 com esta máscara de rede que ele tem configurada, ele vai obter este primeiro endereço, que é o endereço de rede, portanto, é o endereço de rede na qual ele está enquadrado, ok? Certo? Sim. Então, ok. Portanto, ele agora vai repetir o processo, não é? Portanto, nós há pouco falámos, mas agora nós estamos a fazê-lo na perspectiva do PC0. Ou seja, eu vou pegar, como quero enviar esta mensagem agora para o PC1 tem este endereço IP, e eu vou-lhe aplicar a minha máscara da rede. Quando eu pego neste endereço IP e faço o ilógico com a minha máscara de rede, qual é que é o endereço de rede que eu vou obter? Portanto, o PC0 vê esta rede toda, não é? Portanto, significa que ele vai obter exatamente o mesmo endereço de rede. Portanto, se vocês calcularem o ilógico, vão depois conseguir portanto, fazer o cálculo exato, não é? Mas olhando para a perspectiva visual, vocês conseguem perceber que neste quadrado, ou neste retângulo que aqui está do PC0, o endereço IP do PC1 está lá incluído. Portanto, significa que o primeiro endereço que ele aqui vê é o mesmo endereço que vai ver para ele, portanto, que é o endereço de rede, supostamente, na qual ele está. Ou seja, na perspectiva do PC0, como esses dois resultados, portanto, como isto é igual, o PC0 vai assumir que o PC1 supostamente estaria na mesma rede do que ele. Certo? Então, eu vou aqui agora mudar um bocado a cor, vou fazer uma aldrabice. Daqui, basicamente, vou colocar vermelho porque ele concluiu que supostamente não está na mesma rede. Aqui vou colocar o verde porque significa que ele concluiu que supostamente o PC1 estava na mesma rede. Está bem? Vamos tentar fazer o exercício para cada um dos restantes, em que a ideia seria, portanto, o vermelho significaria, portanto, estar na mesma rede ou estar numa rede diferente. Está bem? Tentem fazer agora vocês aqui isso comigo, está bem? No instante. Que é para depois analisarmos os casos todos, para depois vocês fazerem as experiências. Portanto, aqui, isto seria, o significado disto então seria, eu vou colocar aqui, portanto, rede lógica distinta, e aqui vamos colocar mesmo a rede lógica. Tá? Portanto, isto é o significado das cores, está bem? Não se esqueçam que cada um daquelas células que nós estamos a pintar diz respeito a um sentido, ok? Da comunicação, está bem? Vamos aqui analisar, portanto, a conta, efetivamente, que vocês teriam que fazer era esta, ok? Portanto, isto que aqui está dá uma análise que supostamente fizemos aqui, na perspectiva do PC1 tentar enviar uma mensagem para o PC0, e esta que aqui está em baixo é, na perspectiva do PC0, enviar uma mensagem para o PC1, ok? Portanto, vamos aqui, até se calhar para tornar isto mais óbvio, vamos pôr isto assim. Este vamos aqui colocar, portanto, os de cima são os para e os de baixo são os de, está bem? Conseguem-me dar aqui mais alguns exemplos para os restantes? Agora, neste caso, ou fazendo a conta, tal e qual como eu aqui enunciei, portanto, para estes exemplos do PC0 e do PC1, ou olhando aqui simplesmente para esta perspectiva visual que eu vos aqui coloquei. Se, por exemplo, nós considerarmos este que aqui está, portanto, do PC2 para o PC0. Está na mesma rede lógica. Portanto, do PC2 para o PC0, o PC2 vai concluir que o PC0 está supostamente na mesma rede lógica, não é? Porque supostamente ele vai visualizar isto que aqui está, portanto, e o PC0 está lá incluído. Portanto, isto significa que, nesta perspectiva,
ele vai concluir que está na mesma rede lógica. Então, e agora na perspectiva do PC0 para o PC2? Portanto, se o PC0 quer enviar uma mensagem para o PC2, o que é que ele vai ver? Ele vai ver que qualquer que seja o sistema que esteja neste retângulo, supostamente está na mesma rede lógica do que ele. Portanto, ele vai então concluir que o PC2 também está na mesma rede lógica do que ele. Portanto, estes dois vão conseguir então comunicar entre si, por causa disto. Está bem? Porque não se esqueçam que a comunicação é bidirecional. Eu vou colocar isto aqui a verde escuro, porque significa que vai haver então comunicação efetiva entre os dois. Está bem? Vou colocar aqui esta nota. Portanto, rede lógica distinta. E aqui supostamente este verde. Esta é a comunicação. E aqui com comunicação, portanto vou marcá-los aqui com esta cor verde mais escura, está bem? Pronto, então e agora do PC3 para o PC0, por exemplo. Reparem, o PC3, na perspectiva dele, onde é que está o PC0? Está aqui na rede, portanto, está aqui na rede que ele supostamente consegue visualizar, em termos de abrangência. Está ou não está dentro deste retângulo que eu agora estou aqui a desenhar por cima, o PC0? O endereço IP dele. Está. Então, se está sobreposto, quer dizer que o PC3 vai concluir que o PC0 está na mesma rede lógica do que ele. Quando nós formos pensar na perspectiva do PC0, enviar uma mensagem para o PC3, vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque na perspectiva do PC0, ele vai concluir que qualquer que seja o sistema que esteja neste retângulo maior, que é o qual ele percepciona, do ponto de vista da rede lógica no qual ele está enquadrado, o PC3 está lá, portanto, ele também vai então conseguir comunicar com ele. Ok? O que isso significa então é que nós aqui, para este cenário que aqui está, do PC3 e do PC0, nós iríamos então marcar também estes a verde, ok? Do PC2 para o PC1. Reparem, na perspectiva do PC2, o que é que nós temos? Na perspectiva do PC2 nós temos isto, portanto o PC2 vê isto, não é? Portanto o PC1 está aqui, neste conjunto de endereços que está neste retângulo que eu aqui marquei. Não. Não está, portanto, na perspectiva do PC2, para ele poder comunicar com o PC1, portanto, ele não vai concluir que o PC1 está na mesma rede lógica, portanto, não vai conseguir enviar qualquer comunicação. E na perspectiva do PC1 para o PC2, portanto, nesta que aqui está, o PC1 enviar uma mensagem para o PC2. Portanto, o PC1 percepciona esta rede, este retângulo que aqui está, o PC2 está aqui incluído neste retângulo. Não. Não estando aqui incluído, então isso significa que ele também vai concluir que supostamente não está na mesma rede lógica, está bem? Neste caso, PC3 para o PC1, portanto reparem, o PC3 na perspectiva de comunicação com o PC1 é isto que o PC3 visualiza, como sendo a rede na qual ele se encontra, portanto o PC1 está lá incluído, portanto nesta perspectiva o PC3 está na mesma rede lógica do que o PC1 e do PC1 para o PC3, o que é que acontece? Do PC1 para o PC3, o PC1 visualiza este retângulo que aqui está, não é? O PC3 está lá incluído? Não. Portanto, se o PC3 não está lá incluído, então significa que ele vai determinar que supostamente ele está numa rede lógica distinta, de onde não vai então haver comunicação sequer do PC1, desculpem, para o PC3. Fica-nos aqui a faltar analisar este cenário, que é do PC3 para o PC2. Portanto, reparem, na perspectiva do PC3, o PC3 vê isto tudo, não é? O PC2, o endereço dele está lá incluído. Portanto, nesta perspectiva do PC3 para o PC2, ele vai determinar que o PC2 está na mesma rede lógica do que ele. Na perspectiva do PC2, enviar mensagens para o PC3, ele vai determinar que, como esta é a rede que ele supostamente percepciona, o IP do PC3 não está lá incluído. Portanto, não estando lá incluído, significa que ele vai concluir que a rede lógica na qual o PC3 está enquadrado não é a mesma na qual ele está. Ok? E então isto dá-vos, digamos, o resultado desta análise que vos permite então tirar as conclusões acerca do tipo de comunicação que porventura pode ser originada. Não esquecer que o que está aqui marcado a verde escuro significa que há uma comunicação bidirecional, e isso basicamente significa que ambos os sistemas determinam que estão na mesma rede lógica,
E reparem que isso não tem nada a ver com o facto de eles determinarem o mesmo endereço de rede para cada um. Se nós formos analisar aqui o caso, um dos casos que marcamos a verde, por exemplo, do PC0 para o PC2, ok? O que é que nós vamos aqui ter? Se nós pensarmos aqui neste cenário, ok? Vamos aqui fazer as respectivas alterações para vermos. O que é que nós vamos obter aqui? O endereço de rede que eles calculam não tem que ser a mesma, não tem que ser o mesmo nos dois sentidos, ok? Para que haja comunicação. Tem que ser igual na perspectiva de cada um, está bem? Portanto, se nós aqui formos olhar para este cenário então, o PC2 tem este endereço IP que aqui está e tem a máscara, portanto, vamos aplicar aqui o ilógico da máscara 255.255.255.252. Isto vai basicamente dar este endereço 14 como sendo o endereço de rede no qual ele está enquadrado. 14. E o que é que ele vai fazer agora na perspectiva do... É que eu aqui fiz há pouco PC0 e PC2, não é? Exatamente. Na perspectiva do PC0, ele tem aqui o 192.168.1.6 e o PC2, aquilo que ele vai fazer vai-lhe aplicar o ilógico da mesma máscara de rede que ele tem configurada e, neste caso, ele vai determinar isto. Este foi um mau exemplo. Não quer dizer, não foi um mau exemplo, mas vocês aqui não vão ver à partida... aliás, não vão ver diferenças, vão. Portanto, aqui basicamente o que vai acontecer é isto, não é? Portanto, na perspectiva do PC2, eles têm o mesmo endereço de rede. Portanto, estão na mesma rede lógica, ok? Agora, o que é que acontece? Portanto, mesma rede lógica. Quando nós estamos a pensar no sentido inverso, não é? O que nós teríamos era isto. Vou trocar aqui a ordem disto. E o que é que nós temos aqui? O PC0 tem este endereço IP, o PC2 tem este endereço IP, mas na perspectiva do PC0, o que ele vai fazer é aplicar o ilógico com esta máscara de rede. Ok? Portanto, ao aplicar um ilógico do seu endereço IP com a respectiva máscara de rede, ele vai obter este resultado. Ok? Ao aplicar a mesma máscara de rede ao endereço IP do PC2, qual é que é o endereço de rede que ele vai obter? Tá? Portanto, ambos, na sua perspectiva, portanto, quando estão a analisar se é possível ou não haver comunicação, vão determinar que o endereço de rede é igual, mas, entre si, os endereços que eles estão a determinar não são os mesmos, ok? Tá? Portanto, isto é um problema, reparem, este cenário que vos estão aqui a propor é resultado de vocês, porventura, desenharem mal uma rede, está bem? Portanto, isto não deve acontecer nunca, não é suposto, está bem? Porque, na nossa perspectiva, aquilo que supostamente deveria acontecer era que o PC2 deveria estar numa rede lógica e o PC0 deveria estar numa rede lógica, normalmente até porque terão, ao fim e ao cabo, duas máscaras de rede diferentes. Se calhar era este o nosso objetivo inicial, está bem? Mas, de facto, não é isso que está a acontecer, pelo facto de os endereços IPs que a gente escolheu em conjunto com a máscara que foi adotada para cada um deles, vai fazer com que haja ali, então, uma zona de sobreposição, ok? E que possa haver, então, comunicação indesejada entre alguns sistemas. Portanto, não ficam separados em termos lógicos conforme seria desejável, está bem? Portanto, nenhuma das redes lógicas que vocês à partida queiram determinar para separar PCs, ok? Em termos lógicos, nenhuma delas pode estar sobreposta uma com as outras, está bem? Ficou mais claro, então? Agora é esta explicação e com este esquema revisto? Sim, senhor. Pronto, então, se não há dúvidas, o mais importante do ponto de vista deste exercício, mais do que vocês fazerem as experiências, era tirarem esta conclusão e, ao fim e ao cabo, conseguirem ter esta noção, conforme eu aqui coloquei no esquema. Está bem? Portanto, perceber qual é que é o sistema que vai determinar, para todos os efeitos, está na mesma rede lógica do outro sistema de destino e perceber aqui, para todos os efeitos, se no final há efetivamente comunicação bidirecional ou só num dos sentidos é que, eventualmente, um dos sistemas determina que poderá comunicar. O que é que isso, à partida, significará do ponto de vista da rede Ethernet, que é aquilo que vocês depois, entretanto, vão concluir no cenário que vos é proposto? Significa isto, por exemplo, do PC2 para o PC, aliás, um exemplo que aqui estava, em que supostamente temos este verde.
Por exemplo, do PC0 para o PC1, o PC0 vai determinar que supostamente o PC1 está na mesma rede do que ele, não é? Portanto, e poderia, para todos os efeitos, enviar, portanto, uma comunicação para ele. Como se trata de uma rede Ethernet, o que é que ele vai fazer, não é? Portanto, se para todos os efeitos nós acabamos de inicializar a rede. Ele sabe qual é que é o endereço IP que quer utilizar para comunicar com o PC1, por exemplo, mas não saberá qual é que é o endereço físico, certo, que ele tem. Então, aquilo que ele vai fazer é enviar uma mensagem ARP request para o PC, ok? No entanto, o PC1, quando vai receber esta mensagem, ok? Pelo facto de estar numa rede diferente, ok? Irá ter um comportamento diferente, está bem? Daquilo que supostamente seria esperado, que seria porventura ele retornar, digamos, a informação, ok? Portanto, acerca do seu endereço físico, ok? Ou no limite, dependendo de uma configuração do PC, seria possível ele devolver a resposta com o respectivo endereço físico, apesar de ele normalmente só fazer isto para pedidos que lhe cheguem da mesma rede lógica, ok? Porque ele depois consegue inspecionar qual é que é o endereço IP de quem fez o pedido, ok? Mas em todo o caso, mesmo que o PC0 consiga obter o endereço físico do PC1, ele, ao gerar o pacote ICMP, portanto, que depois vai levar o tal teste de conectividade para o PC1 nunca lhe vai responder ao nível da rede, portanto, ao nível IP, porquê? Porque ele vai determinar que está numa rede lógica diferente, ok? Portanto, e aí nunca haverá, então, para todos os efeitos, essa comunicação. Uma forma de vocês tentarem martelar essa experiência, no caso dele não estar a atribuir, digamos, o endereço físico, não estar a resolver o endereço físico do PC1, que é supostamente o que vai acontecer, podem optar, por exemplo, por colocar o PC0 e o PC1 com a mesma máscara, portanto, um /24 no início, e depois alteram a máscara do PC1, efetivamente, para este /29, ok? Como vocês tiveram uma comunicação inicial na qual o PC0 já descobriu o MAC address do PC1, ele vai desde logo conseguir gerar o tal pacote IP que vai levar a mensagem ICMP, mas o PC1, ao receber esta mensagem, não lhe vai responder, porque vai determinar que o PC0 está numa rede lógica diferente da dele e não tem forma de fazer chegar, então, lá a resposta. Ok? Pronto, mas isso é para vocês analisarem, se quiserem, com mais detalhe, no modo de simulação, está bem? Do Packet Tracer, está bem? Pronto. Relativamente ao outro exercício, eu acho que já tinha feito a análise daquilo que se pretendia. Portanto, a ideia será que vocês tentem implementá-lo do ponto de vista do Packet Tracer também. Portanto, a ideia será vocês fazerem a caracterização, mais uma vez, destas redes que aqui estão. Recorde-se que aqui há uns aspectos que estão aqui incluídos, por exemplo, com os pontos de interrogação, que é para vocês completarem com, eventualmente, uma informação que pudesse ser válida no contexto de todas as redes que estão aqui neste cenário. Ou seja, de forma a que não haja sobreposição, portanto, entre estas redes. Portanto, não poderei escolher um endereço qualquer. Por exemplo, esta rede A, com este endereço 192.168.10/25, basicamente está a incluir todos os endereços que vão desde o 10 até ao 128. Desculpa, até ao 127, inclusive, é que é o endereço de broadcast, não é? Portanto, não faria sentido, porventura, eu aqui assumir que o endereço para esta rede que aqui está a D poderia ser 192.168, por exemplo, 132. Porquê? Porque este já iria ficar sobreposto, ok? Com os endereços que estão associados à rede A. Portanto, eu na rede A tenho os endereços que vão do 0 ao 128, da rede B eu vou ter um conjunto de 64 endereços a começar a partir do 128 e na rede C vou ter um conjunto de 32 endereços, ok? A começar a partir do 192. Os 32 endereços vêm daqui, ok? Da máscara ser 1/27. Portanto, eu estou a dizer 32, porquê? Porque o número de bits que sobra para alocar ao host são 5 e 2 levantado a 5 são 32, ok? São os endereços que existem naquele espaço de endereçamento, ok? Não se esqueçam que estes 32 incluem aqueles dois que estão reservados, está bem? Portanto, e isto, ao fim e ao cabo, sabendo quais são os espaços de endereçamento, que neste caso vocês já têm explicitamente atribuídos para a rede A, B e C, ficarão a saber quais são aqueles que faltam, que porventura vocês podem utilizar para afetar aqui esta rede D, se é que é possível, ok? Portanto, fica para vocês analisarem isso, está bem? Sim? Sim, senhor. Então vá, vamos tentar fazer o exercício 14, está bem? E o 15, e se houver alguma questão, alguma dificuldade que vocês tenham na interpretação daquilo que estão a ver na simulação, ou tentar responder a alguma pergunta, vocês dizem, ok? E eu tento explicar da melhor forma para vocês perceberem, está bem?
Estou agora aqui a reparar que também não me foi atribuída a licença nesta sessão, portanto, ela vai terminar daqui por 2 minutos e meio, portanto, terminando, depois voltem-se outra vez a ligar, está bem? Ok, Setor.